Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e começo agora a primeira parte da minha revisão para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É legal que você saiba que a revisão completa está dentro do meu site e eu deixo o link aqui para você, tá? Olha só, essa revisão eu resolvi trazê-la de forma, digamos assim, teórica, com base estatística nas últimas questões que a FUMARC acabou fazendo. Dentro da minha revisão completa no meu site, você vai encontrar também 66 questões da FUMARC comentadas. É interessante que você saiba que o meu curso completo para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, ele contém essa revisão e inclusive essas 66 questões comentadas. Mas então vamos lá. Eu trago aqui a apresentação como um norte, seguindo o teu edital, para que você consiga revisar os principais elementos. Então, bora trabalhar. A primeira situação que eu quero que você observe é o seguinte. A prova do item do teu edital, né? O 4.4. A prova de conhecimento objetiva constará de 60 questões de múltipla escolha com 4 alternativas de resposta. Eu vou dizer assim para você. Quando você pega uma questão de A, B, C, D, 4 alternativas de resposta, a chance de chute ela diminui. Você acha? Eu acho. Parece que quando são 5 alternativas fica mais fácil de achar uma métrica de chute. Eu estou falando isso para você porque muitos alunos me perguntaram, tá, me dá uma dica de chute da FUMARC. E eu sempre digo, nesse caso, para a FUMARC vai ficar um pouco mais difícil, mas eu entendo que a prova, até pelo número de questões que eu vou conferir contigo aqui, ó, existindo apenas uma correta, divididas em matérias da seguinte forma, de DH Direitos Humanos 6, Português 20, Criminologia 5, Direito 10, e Informática aqui, ó, 14, tá? E 5 de Medicina Legal. É legal que você sabe que 14 questões é questão que não acaba mais. A tendência é que não apareçam aquelas questões impossíveis, que eu tenho questões mais lineares, mais tranquilas, que é bem a cara da FUMARC, tá? Por isso que eu deixo também um conjunto com praticamente 1 hora de questões comentadas aqui na revisão, que são questões que também fazem parte lá do curso completo, para você entender como que é a dinâmica da banca. Então, primeira coisa que eu quero ver contigo é o edital. Do teu programa eu tenho Windows 7, eu tenho editores de texto Word 2013 e o LibreOffice 5.47. Eu tenho a planilha de cálculo Excel, eu tenho o nosso querido Calc, eu tenho o PowerPoint e Impress. O PowerPoint e Impress, você vai ver comigo na revisão, eles são pouco expressivos, caem pouco. Quando a prova é de polícia, tradicionalmente eles podem trazer alguma coisa difícil, e a questão difícil pode ser desses assuntos, tá? Ele traz o Outlook 2013 como elemento de correio eletrônico e não para por aí. Google Chrome, o único navegador que ele traz, não trouxe o Mozilla Firefox, nem o Internet Explorer, traz o Google Chrome. E aí vou dizer para você aqui, entre outros elementos, as teclas de atalho, super importantes de se saber. Segurança, olha, saber cada um desses caras aqui é fundamental, ó. Os tipos de vírus, já vou dizer para você antes, ó, vírus de macro. Aquele que é um tipo de vírus de script, na verdade. O vírus de macro, ele acaba atingindo arquivos, por exemplo, do Word, do Excel, que operam com esse tipo de linguagem, tá? O vírus de macro não é aquele vírus que se oculta. O vírus que se oculta de difícil detecção é o stealth. O vírus que cuida da inicialização, ou que fica lá e trata da inicialização, é o vírus de boot, de inicialização. Os tipos de vírus são importantes. O cavalo de Troia, os vermes, worms, os spywares, a fraude ou phishing, o farming, muito cuidado com o farming, a chance de cair é muito grande, que é o envenenamento do DNS, e o spam, que é aquela mensagem que você não quer receber. Traz a referência bibliográfica, como o Office, o LibreOffice, o Windows, o Chrome, tá? Traz dessa forma, mas é legal que você saiba que para a segurança, entender da cartilha de segurança lá do cert.br é fundamental, haverá questões disso dentro da FUMARC. Então eu fiz aqui uma análise geral, está na hora de começar efetivamente a nossa revisão. Então vamos lá, a primeira coisa do teu edital é saber do sistema operacional Windows 7. Observe que eu coloquei aqui, tendo uma ordem, os principais elementos que podem aparecer e que eu vou revisar, e aqueles que eu sinalizo com 3 asteriscos, quer dizer assim, ó, é o que mais cai. Então, o que mais cai dentro de Windows 7? Imaginando o esquema da FUMARC, cai o painel de controle do Windows 7. Para trabalhar isso com você, eu vou abrir aqui o meu Windows 7, vou na barra de tarefas aqui, vou no iniciar e chego ao painel de controle.
Bacana que você saiba que o painel de controle ele tem duas formas de exibição, sendo uma delas por categoria e outra por ícones. Essa por ícones, ele acaba desmembrando todas as categorias dessa forma. Vou mostrar para que você entenda, ó. Criptografia de unidade de disco BitLocker. Tá vendo aqui, ó? Criptografia de BitLocker. Guarda isso na cabeça. Eu vou continuar aqui descendo e vou mostrar para você que, além desses elementos, eu tenho também, por exemplo, ó, Windows Update, eu tenho, deixa eu voltar aqui para a parte superior que fica mais fácil de você encontrar comigo, gerenciador de dispositivos, ferramentas administrativas, viu esse monte de elementos? Olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar para o modo de categoria, vou clicar na categoria Sistema e Segurança e lá você vai observar, por exemplo, o Windows Update, lá você vai observar a criptografia de unidade de BitLocker, aqui você vai observar ferramentas administrativas. Então você consegue ver que cada categoria tem ali os seus elementos. E esses elementos, eles acabam, digamos assim, desmembrados quando você coloca ele por ícones. Então, sabendo um pouco mais sobre essas categorias, tá? Então, primeira delas, Sistema e Segurança. Como o nome sugere, querido, querida, é para que você faça elementos de configuração. Primeiro, central de ações. O que tem a ver? Vou tentar fazer uma análise direta aqui contigo. O que é o central de ações? Imagine que o teu carro, ele começa a ficar com um nível de combustível mais baixo, tá? E aí você pensa assim, pô, e agora? No painel aparece uma luz. Essa luz indica que o combustível está com nível baixo. O que acontece? O carro automaticamente vai se autoabastecer? Não! Aquela luz avisa você que precisa ter um posto de gasolina, realizar uma ação. O central de ações é isso, ele vai te avisar determinada situação para que você então, enquanto usuário, a resolva. Perceba que algumas opções têm esse escudinho aqui. Esse escudinho quer dizer que somente um usuário com perfil de administrador pode realizar essa tarefa. Em seguida, o firewall do Windows, que é um firewall pessoal, é um elemento que você tem aí, digamos assim, para proteger basicamente o teu computador de ataques provenientes da internet ou de outras redes. Um elemento de segurança aí, tá? Eu tenho a parte de sistema, que é a parte mais técnica de configurações, onde você, entre os elementos, consegue gerenciar o teu hardware em gerenciador de dispositivos. A própria atualização do Windows no Windows Update, as opções de energia, que você pode definir vários planos de energia, os elementos de segurança como backup e restauração, lembrando que há um tipo de ataque muito novo, chamado de ransomware, onde o atacante, enfim, ele acaba capturando senhas, fica capturando arquivos do teu computador e pede uma senha, pede um valor para o resgate, te dar a senha de acesso. Uma forma de evitar ou de se prevenir contra esse tipo de ataque ransomware, o que é? Fazer backup, fazer cópia de segurança. E sim, dentro do painel de controle há recurso para cópia de segurança. BitLocker é um recurso que acaba existindo em versões mais evoluídas, digamos assim, mais poderosas do Windows 7, como essa que eu estou utilizando, que é o Windows 7 Ultimate. Algumas versões não têm todos os recursos. E, claro, as ferramentas administrativas para você, entre os elementos, desfragmentar o disco. Legal lembrar que a desfragmentação, ela tem a finalidade de aumentar a velocidade, não de liberar espaço, não me irrita. Pelo amor do santo! A desfragmentação reorganiza os arquivos em blocos vizinhos, em blocos contíguos. Para quê? Para que você consiga acessar teus dados de forma mais veloz. Não é para liberar espaço não, tá? Cuidado com essa situação. Ainda seguindo no painel de controle, eu tenho a área de configuração da minha rede da internet. Aqui eu evoluo e digo para você que nós encontraremos elementos do adaptador, da placa de rede. Em hardware e sons, eu vou novamente ver, por exemplo, opções de energia. Porque o que eu quero que você entenda é que nesse método, nesse modo, por categoria do painel de controle, alguns itens acabam se repetindo em mais de uma categoria, que é o caso do opções de energia, tá? Em programas, local ideal para você desinstalar um programa no teu computador. Então tem uma área de hardware, uma área de software, assim como existe uma área da parte de contas de usuário, onde você tem lá os elementos de controle, como por exemplo até determinação do horário que o computador vai funcionar, e aqui nas contas de usuário, a possibilidade até de gerenciar outra conta, se você for administrador.
Então, quando você vai gerenciar uma nova conta e até mesmo criar uma nova conta, você pode escolher se o usuário será padrão ou se será administrador, tá? Então, elemento aí do painel de controle que acaba tratando dos usuários. Eu tenho também a parte de aparência e personalização, que nada mais é do que a perfumaria do teu computador, inclusive com elementos ali de configuração da barra de tarefas e do menu iniciar. Lembrando que aqui embaixo está a barra de tarefas, esse é o menu iniciar. E também aqui com elementos de fontes, ou seja, tipos de letras. Caso o usuário queira, por exemplo, remover um tipo de letra, ou até mesmo verificar os tipos de fonte instalados dentro do computador, pode ir até o painel de controle. Na sequência, acaba encontrando o relógio de idioma e região, tá? Ou seja, as configurações regionais, sistema métrico, monetário, e tenho também a facilidade de acesso, que tem a finalidade aí dos detalhes de usabilidade, de facilidade de uso, para uma pessoa cega, com uma pessoa com dificuldade motora e assim por diante. O Windows, desde versões passadas, traz soluções para facilitar essa utilização, que são quesitos aí de usabilidade, é assim que a gente acaba comentando, tá? Então, nesse universo do painel de controle, que você está vendo comigo, é onde a FUMARC, e principalmente para nós aqui da prova da Polícia Civil de Minas, mais atua. Aí eu tenho os ícones. Em que sentido os ícones, Ricardo? Se eu chegar aqui e pegar o painel de controle novamente, talvez ficar atenta aos ícones possa nos auxiliar. Por quê? Porque a FUMARC gosta dos ícones. Ah, esse cara com a paletinha ali é de aparência e personalização. E ele pode até fazer um relacione às colunas. Puxa, mas daí é difícil. Sim. Entenda o que eu estou te dizendo. Isso aqui é uma revisão de véspera. O meu intuito é trazer os principais elementos para você. Mas saiba, se eles quiserem dificultar, eles vão colocar ícones. A FUMARC, agora na prova da Polícia Civil de Minas, vai colocar ícones e vai pedir para você relacionar colunas. Então, manter muita calma, que você não precisa saber tudo, mas por eliminação você consegue chegar lá. Lembre-se disso, tá? Dos ícones também que se deve falar aqui, eu tenho o Windows Explorer, que é o nosso, digamos assim, gerenciador de arquivos e pastas, e tem esse ícone que mostra o painel de visualização, que está aqui. Quando você clica, ele esconde o painel de visualização. Então, legal de saber desse detalhe. A sequência, é legal saber que o botão direito do mouse é denominado menu de contexto. É isso aí. Deu o botão direito do mouse e chamamos aquilo de menu de contexto. E aí eu gostaria que você soubesse de um detalhezinho, eu aqui de forma muito pontual, a título de revisão, tá? Então eu vou chegar aqui, vou pegar o Windows 7, vou até a minha área de trabalho, vou pegar aqui essa pasta. Quando eu aperto o botão direito na pasta, aparece um menu de contexto, onde eu posso enviar para e por pendrive, para o lugar da rede, até por Bluetooth. Onde eu tenho as minhas propriedades. Você vai encontrar sempre propriedades da lixeira, propriedades de um arquivo, propriedades de uma pasta, e a tecla de atalho para chegar até essas propriedades é Alt Enter, ou Alt e duplo clique com o mouse. Repito, Alt Enter ou Alt e duplo clique do mouse em cima da lixeira, de uma pasta, de um arquivo, abre a janela de propriedades. Uma outra forma de chegar até essa janela de propriedades é botão direito, é exibido o menu de contexto e lá a última opção é propriedades, onde você vai ter elementos como, por exemplo, o tamanho, o local, o compartilhamento em rede e assim por diante, tá? Então toma bastante cuidado com essa situação. Opções de pasta é algo que você acaba observando dentro do painel de controle. Então aqui eu ressalto a importância, ó, no painel de controle. Se eu for, por exemplo, em aparência e personalização, eu vou achar opções de pasta. Mas se eu estiver aqui no Windows Explorer, que é o nosso gerenciador de arquivos e pastas, e eu for no organizar, eu também tenho opções de pasta. Nessa parte de opções de pasta e pesquisa, é como que os ícones serão representados ali, se eu vou mostrar os arquivos ocultos ou não. Então, legal saber que, se eles quiserem judiar um pouquinho o Windows, pode vir alguma coisa nesse sentido. E as teclas de atalho, elas são fundamentais? Sim. Eles gostam, a FUMARC gosta muito, e nesse universo de muitas questões, de 14 questões, eu entendo que todo o teu edital vai aparecer. Porque às vezes a gente estuda um monte
todo o conteúdo que é solicitado e no dia da prova não cai algum item, porque realmente é muita coisa, não cabe no número de questões. Em 14 questões, entendendo a FUMARC como eu entendo, saiba, haverá questões de todos os conteúdos cobrados. Isso é uma coisa que vai acontecer e você pode fixar e verificar nas questões, nas mais de 60 questões vídeo comentadas próprias da FUMARC que eu trago para você nessa revisão, tá? Então, das teclas de atalho, o que é bacana saber dentro do próprio Windows Explorer? Primeira coisa, já te dei o Alt Enter, né? Que vai para as propriedades. O que eu quero que você veja agora é o Ctrl A. Ctrl A de All seleciona tudo. Ctrl A de All seleciona tudo. F3 habilita a área de busca, a área de pesquisa. Quer renomear? F2 habilita o renomear. Então assim você consegue ver que algumas teclas de atalho daqui podem aparecer. Se eu, por exemplo, fizer Ctrl Shift N, Ctrl mais Shift mais N, eu farei uma nova pasta, isso mesmo, Ctrl Shift N, uma nova pasta. Existe uma barra de menus que está aí à tua disposição. Para que eu habilite e mostre, exiba a barra de menus, basta pressionar a tecla Alt, e está aí a nossa barra de menus. Onde eu tenho o menu arquivo, que nos leva a uma série de elementos do arquivo selecionado. Eu tenho o editar, eu tenho o exibir, as ferramentas com opções de pasta e o ajuda. A tecla de atalho de ajuda é F1. Uma outra tecla de atalho legal de se saber é Ctrl ESC. Ctrl ESC abre o menu iniciar. Se eu quero, por exemplo, bloquear o computador, que está aqui no bloquear, é tecla Windows, que é a tecla da bandeirinha, mais L de lock, tá? Se eu quero mostrar a área de trabalho, tecla Windows mais D, de desktop. Então, ó, tecla Windows, que é a bandeirinha L de lock, trava. Tecla Windows mais D, mostra a área de trabalho de desktop. Tecla Windows mais R de run, de executar alguma coisa. Vai abrir a janelinha para você poder executar alguma coisa. Eu posso dar um tecla Windows mais R, vai abrir a janelinha de executar e eu digito o comando CMD, de command. Eu vou abrir o prompt de comando do próprio Windows. Lembre-se, isso aqui é uma revisão. Eu não estou dando aula, digamos assim, sequencial. É uma revisão, tá? Muito bom. Essas são as principais teclas de atalho que você pode observar e que podem ser elencadas. Eu falei aqui Windows Explorer porque as principais vêm do Windows Explorer, mas acabei falando ali também do Ctrl ESC, do tecla Windows mais D, que eu julgo também importantes. E entre os elementos elencados, eu tenho os modos de exibição do Windows Explorer. Coisa importante. Veja comigo, por favor. Eu vou abrir aqui o Windows Explorer, abrir essa minha pasta Arquivos Aula, e aí você acaba vendo aqui uma visualização dos meus arquivos, ok? Se eu clicar nesse cara aqui, ou o botão direito do mouse, que eu tenho opções de exibir, ó, ou ainda Alt, opção exibir, eu consigo mexer nos modos de exibição dos ícones na minha janela. Preciso que você decore e conheça esses ícones e essas opções. É algo fundamental e importante para nós agora na Polícia Civil de Minas. Veja, ícones grandes, ó, extra grandes, todo mundo grandão, ó, ícones extra grandes, ícones grandes, ali, ó, ícones médios, ícones pequenos. Então, peraí, Beck, ícone é que nem camisa, pequeno, médio, grande e extra grande, ícones. Só mostra o ícone, o desenho e o nome. Similar ao lista. O lista mostra uma lista só. O lista mostra uma lista, ó, lembra? Clica aqui, aperta Shift, clica aqui, intervalo entre cliques. Clica aqui, aperta Shift, clica aqui, seleciona intervalo de cliques. Posso copiar com Ctrl C, né? Posso recortar com Ctrl X. Posso selecionar aleatoriamente com Ctrl, ó. Vai marcando e desmarcando aleatoriamente, perceba. Então vamos lembrar desses detalhes aí, são importantes para nós, tá? E aí os modos aqui acabam tendo detalhes, que sem dúvida
é o mais importante. O modo de exibição detalhes, ele representa os itens em colunas. Eu posso ir clicando, eu vou ordenando pelo item definido, escolhido, pelo tamanho, por exemplo, crescente ou decrescente. Então esse é o detalhes. Sem dúvida o modo mais importante. Lado a lado, um do lado do outro, mas com mais informações, né? Tem aqui o tamanho, por exemplo, tem a duração de um vídeo e assim por diante. E eu tenho o conteúdo, que mostra em linhas. Tá? Então, detalhes em colunas, lado a lado, um do lado do outro, e conteúdo em linhas. Esses são os modos de exibição que podem aparecer no Windows Explorer. Eu vejo que de todos esses elementos que eu trouxe para você, já dá para ter uma noção do que pode aparecer dentro de Windows, né? Eu não quero fazer uma revisão monstruosa, eu vou tentar fazer, na minha revisão, um vídeo de cada assunto. Por exemplo, só para você ter uma ideia da próxima parte da minha revisão, ela vai entrar dentro do Word, ó. Aí eu vou trazer o que mais cai, barra de tabelas e bordas. Daí eu vou explicar para você o que mais cai, essa tecla de atalho de controlar alterações, depois eu vou falar do LibreOffice e assim por diante. Vou procurar trazer aqui então para você, durante a revisão, aulas separadas por assunto, assim você consegue diferenciar ou estudar ou revisar os assuntos separadamente, e mais 2 vídeos de aproximadamente 30 minutos, onde eu comento aí mais de 60 questões da FUMARC, entendendo que, para quem fez o meu curso completo, esses elementos já estão disponibilizados, e para quem vai fazer a revisão agora também, óbvio, está à tua disposição. Qualquer tipo de dúvida, você pode entrar em contato comigo. Eu sempre deixo aqui embaixo ó, o número do IPL, que é o Informática na Ponta da Língua, que é o 41991831327. Pode falar com a minha equipe caso você tenha qualquer tipo de dúvida. Tem o meu canal do YouTube, para quem está me assistindo pelo YouTube. É legal que você saiba que a minha primeira aula de revisão sempre está no YouTube. Então, se você está dentro do meu site, saiba, minha primeira aula sempre fica à disposição. E tenho lá o Facebook também, e se quiser me seguir no Insta, está aqui à tua disposição, tá? Então, assim eu chego ao término da minha primeira aula de revisão para o concurso da Polícia Civil de Minas. Eu espero que você tenha curtido. Qualquer tipo de dúvida, entre em contato. No meu canal do YouTube fiz uma playlist inteira só com orientação de estudo, com um monte de dicas legais. Não é a hora agora, na véspera da Polícia Civil de Minas, ler isso, mas eu entendo que é uma jornada para a maioria dos que estão me assistindo, né? Vem aí PRF, vem aí uma série de outras provas de segurança pública mesmo, ou de polícias civis, ao longo desse grande Brasil, que você pode aproveitar. Então, o que você precisar, entre em contato, eu e toda a minha equipe, a gente está aqui à tua disposição, tá bom? Um grande abraço para você, uma ótima prova e até mais.